Coisas que fazem total sentido na minha cabeça, versão maternidade, escolhendo feijão. Tudo que eu vou falar aqui não tem nenhuma comprovação científica, nunca ouvi ninguém falar nada sobre isso, mas pela minha experiência faz muito sentido. Eu já vi muitas mães, que eu perguntei no caso, comentarem que na experiência delas também aconteceu. A sua gestação fala muito. Gente, o que esse feijão veio bom da outra vez, tá horrível dessa vez. A sua gestação vai falar muito sobre como vai ser o seu bebê e eu vou contar como aconteceu aqui. Já vi muita gente dizer que uma gestação calma faz um bebê calmo. Pra mim é o oposto. Um bebê calmo gera uma gestação calma. Por quê, Pamela? Porque eu sou uma pessoa muito estressada e muito explosiva. Acreditem se quiser, não sei se parece, mas eu estouro muito fácil e eu tinha muito medo de passar o estresse pro meu bebê, mas não racionalmente, meio que de forma automática. A minha gestação foi muito tranquila e eu sentia que eu estava recebendo uma calma que não era minha. E eu sempre falava, gente, esse bebê vai ser muito calminho, muito tranquilo, porque ele está me passando uma calma que não é natural minha. E para você ver como realmente foi a minha gestação, né, que eu me controlei para ficar calma, no dia que ele nasceu num dia. No outro, a gente foi pra casa da minha madrasta, que a gente ficou lá a primeira semana. E dali pra frente, no segundo, terceiro dia, meu marido falou: meu amor, você tá tão estressada, o que tá acontecendo? Eu falei: eu não tô estressada, eu tô normal. Esse é o meu normal, só que ele esqueceu, porque ele passou 9 meses com a calmaria em pessoa. Meu marido é muito calmo, então eu acho que o Ravi herdou isso dele. Então ele passou 9 meses com a calmaria em pessoa e ele esqueceu como é que eu era. E assim que o Ravi nasceu, instantaneamente, eu voltei a ser estressada. Segunda coisa, o seu paladar durante a gestação não é o seu paladar, é o paladar do seu bebê. É ele que decide o que você vai passar a comer e deixar de comer. Que na gravidez a gente enjoa de muita coisa que a gente gostava, isso daí não é novidade para ninguém. E quando eu engravidei, o meu maior medo é deixar de gostar da minha fruta preferida, que até então era mamão. E adivinha o que aconteceu? Eu enjoei. Eu não conseguia ver mamão, me embrulhava o estômago. Eu enjoei de apenas 2 coisas, que foi mamão e escondidinho. Sabe escondidinho de batata com carne moída? Então, foi isso. Escondidinho e mamão foram 2 coisas que eu simplesmente não conseguia olhar. Me dava muito embrulho. Em compensação, na gravidez, eu não cheguei a ter desejo da mesma coisa e tal, mas eu comecei a ter vontade de comer algumas coisas que eu nunca comia antes. Então, tipo, melão e melancia eu realmente não comia. Eu não gostava, eu já tinha provado algumas vezes e eu achava a fruta muito aguada. Não gostava da sensação da fruta. Só que aí eu comecei a ver e pensar em melão e melancia e falar, cara, vou experimentar. E comecei a comer. Não foi uma coisa que eu possa dizer, nossa, comi muita melancia e muito melão. Mas eu tive vontade de provar e comi uma vez ou outra, mas foi pouco. Agora, o que eu não comia, não gostava e comecei a atacar em tudo que eu podia era mostarda. Assim, se tivesse lanche com mostarda, eu mandava tirar, né? E na gestação eu colocava. E aí eu não via a hora do Ravi começar a introdução alimentar para eu descobrir se fazia sentido. Adivinha, ele não gostou de mamão, ele ama melancia, a fruta favorita da vida dele, e ele gosta muito de melão também. A mostarda, obviamente, eu não testei com ele, e nem escondidinho, mas essas coisas que eu passei a gostar, ele gosta bastante, e o que eu amava, enjoei, ele realmente não curte. Mas o que mais me chamou a atenção e que eu já tinha ouvido falar
é que quando você enjoa na gravidez, existe grande chance de você não voltar a gostar daquele alimento. Então, hoje eu como sempre melão e melancia junto com ele, mas eu não consigo mais comer mamão. Isso me chateia muito porque eu, amava, eu sentia profunda alegria em comer mamão. Terceira e última coisa que eu suspeito que faça sentido é o horário que o seu bebê é mais agitado na barriga, é o horário que ele vai ser mais agitado quando nascer. E vice-versa, quando ele ficar mais calminho, o horário que ele vai dormir melhor. O Ravi, ele era um bebê completamente diferente do que eu ouvia falar das outras grávidas, porque ele sempre me deixou dormir. Eu nunca tive problema dele mexer durante a noite, nunca. Em geral, ele mexia muito durante o dia, enquanto eu estava trabalhando, com intervalos, né, porque ele dormia na barriga. Mas à noite, ele mexia assim que eu deitava, enquanto eu estava assistindo TV ali, acordada, ele mexia bastante. Mas na hora que eu deitava de lado para dormir, parecia que ele entendia, beleza, agora é a hora do soninho, então vamos dormir. E ele dormia real a noite inteira. Tanto que eu percebia que ele acordava quando eu virava de lado. Então, às vezes, eu acordava para mudar de posição. E aí, quando eu virava, eu acho que ele dava uma escorregada ali. Aí, ele se ajeitava também e voltava a dormir. E aí, eu pensei também, o Ravi, tomara que ele não me dê problema com sono. Nunca foi uma criança de me dar grandes problemas com sono. Quando ele tinha 20 dias, ele já dormia 5 horas direto, o que era muito bom. E com 2 meses e meio ele passou a dormir 12 horas direto sem acordar para mamar, né? Que ele acordava para mamar e voltava a dormir, sem acordar para mamar. Isso foi até os 6 meses e desde os 6 meses ele teve uma certa regressão e tá acordando de 2 a 3 vezes quase todas as noites. Tem noite que ele vai direto, tem noite que ele acorda uma só para mamar e volta a dormir. Eu ainda tô tentando descobrir o que fazer para ele voltar a dormir a noite inteira, mas eu não posso dizer que ele é um bebê que me dá muito trabalho à noite, não. Então, eu quero saber de vocês, mamães que já tiveram filhos. Faz sentido tudo que eu disse?